Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Aliás, nós já conversamos sobre esse capítulo nos nossos estudos bíblicos. Deixa eu dar aqui um contexto do que vai acontecer, do que está acontecendo aqui. Esse capítulo 13, ele é muito significativo porque ele marca uma transição dentro da história da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela nasce no berço judaico. Ela é formada por judeus. Os discípulos são judeus. Jesus é judeu. Os primeiros convertidos são judeus. Então, o derramar do Espírito acontece em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E tudo acontece muito por ali. Mas quando a gente chega a partir do capítulo 13, essa igreja, ela já tem uma outra cara. Ela já tem uma outra dinâmica, uma outra pegada. Porque ela já é uma igreja cosmopolita. Ela já tem gente de tudo que é lugar. Ela já está falando para pessoas fora do grande centro religioso Jerusalém, fora daquele contexto dos primeiros discípulos. Os discípulos já estão indo adiante, cada vez mais se distanciando, por assim dizer, do seu ponto de origem. E essa igreja é modelo para a gente. Essa igreja, nós todos precisamos de modelos e de bons modelos. Porque quando você olha, você tem uma boa referência. Quando você olha, você sabe, a partir de um bom modelo, o que fazer, o que dizer, o que é bom repetir, o que é bom dar continuidade. E Antioquia é essa igreja. Antioquia é uma igreja que vai nos ensinar que, como diz uma canção um tanto quanto antiga, mas eu acho que aqui todo mundo, não querendo chamar vocês de antigo, mas eu acho que vão lembrar. Tem uma canção que diz que, acho que é do Azaf Borba, que diz que não existem mais barreiras. Eu sou livre para amar, para te aceitar e para te pedir perdão. Ele fala dessa ideia de não haver mais obstáculos. Essa é a ideia. Nesse contexto é o que está acontecendo. Não tem mais obstáculos. Então vamos ler para a gente ver o que o texto diz? Atos capítulo 13, versículo de número 1. Havia na igreja que estava em Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, que se chamava Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto estes celebravam o culto do Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, tendo jejuado e orado, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Amém? Até aqui. Então eu queria que você, como tem sido minha proposta falar nos domingos de ceia, nos cultos de ceia, alguma coisa que nos remeta ao que a gente vai participar da ceia do Senhor, eu queria que você olhasse para essa mesa e pensasse nessa ideia de que não existe barreira, não existe limite, não existe nada que possa ser usado, ou até existe, mas que não deve ser usado, no sentido de criar obstáculos para que as pessoas cheguem e comam com Jesus.
e bebam vinho com Jesus, e celebrem a vida com Jesus. E essa igreja entendeu isso. Houve um momento em que o evangelho pregado por Jesus e compreendido em alguma medida pelos seus discípulos, ainda, por mais que houvesse o sentido de dar continuidade àquilo que Jesus começou, havia ainda muito da cultura do judeu, muito da mentalidade do judeu, muito das suas percepções. Vocês se lembram, por exemplo, que Pedro recebe uma visão da parte de Deus para ir até a casa de Cornélio, que era um gentio. E há uma certa relutância. E quando Pedro chega lá, está no capítulo 10, ele meio que chega já se desculpando: olha, desculpa, eu sou judeu, nem deveria estar aqui e tal. E de repente a mão de Deus se move e o Espírito é derramado naquele lugar, e aí Pedro fica todo constrangido, porque ele está dizendo: meu Deus, eu aqui, ao invés de derrubar muros, eu estou aqui criando ou dando continuidade a uma ideia que não existe, nunca foi, aliás, nunca foi a ideia central na pregação do Evangelho, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, em toda a história da igreja. A ideia de você falar para alguns e ter na sua mesa aqueles que você tem mais afinidade. Vamos falar a verdade? Você gosta de estar na mesa com alguém que você não curte muito essa pessoa? É bom? É ou não é verdade isso? Há uma dificuldade. A gente quer estar com aqueles que a gente tem alguma predileção, alguma preferência, alguma afinidade. Não é assim que funciona? Mas na mesa que Jesus apresenta, os prediletos de Jesus são os pecadores. Se é que eu posso definir, e restringir isso. Mas é isso. São os pecadores. São os pecadores. Quando eu falo de definindo, porque a gente olha muitas vezes e trabalha com as nossas categorias. Quem tem que estar comigo? Aquele que se converteu, aquele que, enfim, aquele que é como eu, aquele que fala como eu, aquele que está disposto a fazer o que eu gosto, a andar do jeito que eu ando, e por aí vai. E aí o texto diz que na igreja de Antioquia havia em Antioquia, havia profetas e mestres, gente que é boca de Deus, gente que fala de Deus, gente que anuncia Deus, gente que apresenta Deus para as pessoas, gente que faz teologia. Em que sentido? Teologia é isso, ele faz um discurso a respeito de Deus. Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus perdoa pecados, Deus é bom, Deus é justo, você está teologando. E lá havia então gente que falava da parte de Deus, os profetas e mestres. E aqui vem os nomes dessas pessoas. Lá estava Barnabé, Simeão, que se chamava Níger. E aí eu chamo já a sua atenção para os nomes, mas eu quero falar de nomes a partir da ideia de localidades. Por exemplo, Barnabé, ele era um levita natural de Chipre, ele era de uma região. O outro era Simeão, por sobrenome Níger, que quer dizer negro, provavelmente alguém da África. Ou seja, é uma igreja internacional. Dentro da teologia a gente usa uma expressão, a própria ideia de católico. A expressão católica quer dizer universal. A igreja de Jesus é a igreja de todos os lugares, não tem barreira, não tem fronteira.
O terceiro era Lúcio de Cirene, da Líbia. O outro, Manaém, foi criado com Herodes. O quinto era Saulo, que vinha de Tarso, que é a Turquia. Ou seja, não tem mais aquela de dizer, olha, nós somos aqui o povo de Deus. Ainda é incutida aquela ideia de que Jerusalém, o templo de Jerusalém, o povo de Deus em Jerusalém, o povo que tem pedigree religioso, que é judeu, judeu mesmo de sangue, não tem mais isso. Esse texto, a partir dos nomes que aqui estão mencionados, a ideia é essa, de que a igreja de Jesus tem o poder de quebrar barreiras. A igreja de Jesus não é chamada para erguer muros. A igreja de Jesus, lembra daquelas provas de ano que vem, acho que é ano que vem que tem ano de Olimpíada, não é isso? Acho que é Olimpíada, aquela corrida com barreira. O sujeito parte e o esforço dele é completar a prova, pulando as barreiras e de preferência de maneira que não derrube nenhuma, certo? Quando derruba, aquilo atrapalha o tempo dele e tal, enfim. A igreja é chamada do início até o fim da sua prova, da sua corrida, a fazer essa corrida na fé, ultrapassando as barreiras, não usando as barreiras para comprometer a obra que ela é chamada para fazer. Então, nessa igreja, esses nomes que estão associados a lugares e, consequentemente, também ao tipo de chamado de cada um, ao tipo de dinâmica de vida de cada um, do que cada um era chamado para ser e fazer, aponta para a ideia de que a igreja precisa trabalhar sempre pela unidade, de maneira que quando nós somos chamados para participar da mesa do Senhor, a gente tem que chegar aqui, para usar uma expressão bem popular, gente, no sapatinho. Não temos o direito, não há legitimidade da parte bíblica no sentido de falar para romper com aquilo que é diferente, com aquilo que, sabe, eu não tenho muita afinidade. Nós somos chamados para quebrar barreiras. A igreja é chamada para funcionar assim. A igreja de Antioquia, ela tinha esses homens como mestres, como profetas, e esses nomes simbolizam a riqueza da diversidade da igreja, da diversidade. A gente não pode, ninguém aqui é chamado para vestir, andar de maneira uniforme. Eu ia falar vestir uniforme, né? Mas assim, no sentido de ser igual. Vamos todo mundo aqui nos vestir igual, porque é isso que vai definir o que somos enquanto seguidores de Jesus. Vamos todos aqui falar de maneira uniforme, num tipo de linguajar que caracteriza o que é um crente ou quem não é crente, e aí aquilo define. Não. A diversidade não passa por isso, né? E essa unidade, que é diferente de uniformidade, depende do reconhecimento do distinto, do que é diferente naquele que está diante de mim, naquele que está diante de você. A gente precisa valorizar todo mundo a partir daquilo que ele é e o que ele é chamado para fazer. Então, não pode haver na igreja que é chamada para viver essa multiplicidade. Você vai encontrar texto na Bíblia dizendo que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Ela pode ter muitas caras, e aqui caras que eu quero dizer é no sentido de ela pode ter formatos, formas distintas. O que não muda é o conteúdo, o evangelho. Agora, toda vez que se trabalha
no sentido de tornar o evangelho uma outra coisa, como diz o apóstolo Paulo, um outro evangelho, aí você cria barreiras. Porque aí depende do que como o cara é, depende de como o cara se veste, depende de como a pessoa fala, depende de um monte de coisa. E às vezes a gente fica dizendo não para um monte de gente, deixando de levar em consideração que Deus já disse sim para elas há muito tempo. Então nós precisamos, como igreja, trabalhar para que cada vez menos barreiras existam. Trabalhar cada vez mais para que a gente diminua tensões que a gente julgue que aquilo tem mais valor do que o evangelho. A placa denominacional tenha mais valor do que Cristo. Esse tipo de situação não faz com que o progresso do reino de Deus aconteça. Outros reinos acontecem, funcionam. Então, para vocês terem uma ideia, vou falar um pouco baixo aqui por causa dos nossos irmãos ao lado, mas os católicos, né? Mas há mais papas entre os evangélicos do que os católicos, porque eles se sentem donos dos seus feudos. Por quê? É uma maneira de controlar, de manipular, é a religião, e isso cria barreira. Aqui não. Aqui, no meio dessa diversidade, esses caras entenderam o seguinte: de alguma maneira estavam fazendo ou ensinando os de Jerusalém também, maior é aquele que nos une. Porque vai ter um momento em que Paulo vai repreender Pedro. Ele vai dizer: você só sabe se comportar, você tem crise de identidade? Com judeu você vive de uma forma, com gentio você vive de outra. Ou seja, ele ainda não tinha compreendido que Deus é Deus para todos, e que o chamado dele enquanto apóstolo, discípulo de Jesus, é para falar para todos. Porque Jesus na cruz, ele explode, destrói o muro, e ele constrói uma ponte. E o que tem de gente fazendo o contrário em nome de Jesus, implodindo a ponte para construir muros, não está no gibi. Então, a igreja de Antioquia, eu quero frisar só isso, tá, gente? A partir desses nomes, cada um de uma região, cada um com as características da sua região, cada um com a cultura da sua região, todos estavam unidos debaixo do guarda-chuva da graça de Deus, debaixo do amor de Deus. Todos estavam encontrando salvação em Deus. Então, maior é o poder daquele que nos une, e é esse poder que vai trabalhar em nós e a partir de nós, para que a gente não esteja andando por aí construindo barreiras. O nosso papel é criar pontes que levem ao Senhor. Então essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar. Mas para isso acontecer, isso não acontece na mágica. Isso precisa acontecer com dinâmica de vida piedosa, isso precisa acontecer com a dinâmica de vida com Deus. É preciso ter vida com Deus. Olha o que diz aí o versículo de número 2. Enquanto estes, que foram aqui citados, celebravam o culto, enquanto estes celebravam o culto do Senhor e jejuavam, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o que eles estavam fazendo? Adorando juntos. O que eles estavam fazendo? Se prostrando diante do Senhor, tendo vida com Deus, vida piedosa. Essa ideia de celebração, de culto, de jejum, são práticas que a gente chama de disciplinas espirituais.
Isso tem a ver com vida, sua vida com Deus quando ninguém está vendo. Pode acontecer num ambiente como esse, enquanto é um ambiente público, mas nós precisamos, como diz o texto aqui, o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e Saulo. Ou seja, como é que você quer ouvir a voz do Senhor? Como é que você deseja? E mais do que isso, como é que se faz para? Porque desejar, a gente quer que o Senhor fale com muita clareza, através de uma mensagem que vai chegar no WhatsApp, né? Ou com muita clareza através da fala de alguém, mas você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito. É isso que o texto está dizendo. Enquanto eles adoravam, enquanto eles cultuavam, enquanto eles jejuavam, ou seja, enquanto eles se dedicavam ou dedicavam sua vida a Deus, o Espírito falava. E ao falar, eles eram sensíveis à voz do Espírito. E aí o Espírito diz: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então é importante você entender que Deus está falando o tempo todo, bem como é importante você entender que se você não está ouvindo, o problema não é de Deus. A insensibilidade não está em Deus. A incoerência não é de Deus. Não é Deus quem está falhando. Muito provavelmente, nesse encontro entre o homem e Deus, a parte falha, muito provavelmente, não, com certeza, é nossa. Vocês já desencontraram, marcaram alguma coisa e, sei lá, marquei na rua tal, ou endereço, e aí chegou lá, fulano, estou te esperando aqui. Aí o outro diz do outro lado, também, estou te esperando aqui. Ué, mas você está onde? Aí procura, estão em lugares errados. Houve um desencontro. Quando há esse tipo de desencontro, Deus não tem nada a ver com isso, Ele está lá. Ele está ali, por inteiro. O problema é que nem sempre nós estamos, pelo menos numa linguagem figurada, diante dele. Ninguém sai da presença de Deus, mas para efeitos ilustrativos aqui, não estamos diante dele. Aí, meu amigo e minha amiga, a voz que você vai ouvir, sei lá, é a voz que vai confundir, é a voz que vai te assombrar, é a voz que vai te amedrontar, é a voz que vai fazer com que você fale, inclusive em nome de Deus, e não abençoe outras pessoas, porque só vai fazer diferença. A igreja que vai ser capaz de quebrar barreira é aquela que ouve antes a voz de Deus, a voz do Espírito. Do contrário, ela não tem o que dizer, ou no máximo o que ela tem a dizer vai confundir, vai usar o nome de Deus para tornar a vida das pessoas piores do que já estão. Então o texto diz: enquanto eles celebravam, enquanto era motivo de alegria, celebração tem a ver com isso, enquanto havia festa no coração dessa gente, enquanto eles dedicavam suas vidas a Deus, em adoração, em oração, em jejum, o Espírito Santo falava. Todo mundo quer ser como a igreja primitiva. Nós precisamos voltar à igreja primitiva. Ela tinha sérios problemas, mas naquele contexto em que tinham sérios problemas, eles só foram capazes de suportar porque eram mantidos pelo poder de Deus. Ouviam a Deus, tinham vida com Deus. Então não vai acontecer mágica. Você precisa ser sensível à voz de Deus. Enquanto servimos um ao outro, enquanto adoramos juntos, enquanto adoramos em separado, enquanto aonde eu colocar o meu pé, a igreja estiver, o meu trabalho é quebrar as barreiras, é romper.
Por isso que a gente sempre diz, isso não tem a ver, culto não tem a ver com o que está acontecendo aqui hoje, enquanto uma data e uma hora, ou seja, uma programação. É mais do que isso. Isso aqui é um pouco, que deveria fazer muito sentido a partir do muito que todos somos chamados a viver todos os dias. Talvez por isso, não estar aqui para muitos, signifique, o grande significado não está naquilo que acontece aqui, mas naquilo que não acontece ao longo dos dias. Tem que ter vida diária com Deus. E aí, para que a gente quebre barreiras, a gente precisa ter essa vida com Deus e, claro, a gente precisa aprender a viver para Deus. Versículo de número 4. Vamos ler? Capítulo 13, verso 4. Eles, então, enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, o Espírito disse: separa eles, envie eles. Eles serão instrumentos em outras regiões. Os apóstolos, então, vão pregar em Chipre. E aí, de novo, quem tem vida com Deus precisa viver para a glória de Deus. Quem tem vida com Deus precisa colocar, antes de colocar os seus achismos, os seus desejos, as suas vontades, as suas prioridades. E eu não estou dizendo que o que é prioridade para você não é legítimo, eu não estou dizendo que aquilo que você pensa, imagina, planeja não tem importância. O que eu estou sugerindo e o que o texto me permite olhar para ele e pensar assim é que antes de tudo que eu penso, primeiro eu preciso pensar com a mente de Deus. Eu primeiro preciso pensar em viver para Deus. Aí eu vivo para Deus trabalhando. Tem gente que não consegue viver para Deus trabalhando. Eu lembro sempre de uma história de que eu ouvia lá em Niterói, de alguém que tinha uma oficina, agora eu não lembro se era de lanternagem ou de mecânica, mas que alguém levou o carro para fazer uma manutenção e na hora de chegar lá no combinado, combinaram tudo, e na hora de pegar o carro, o negócio tinha mudado, e aí alguém teve a ideia de dizer: olha, mas nós não tínhamos combinado isso, nós somos irmãos, nós somos cristãos. Daí o mecânico falou: não, isso é uma coisa, isso é uma outra coisa. A gente está falando aqui de negócio. É por quê? Por cara que não vive mesmo para Deus, antes vem o que lhe interessa, o seu negócio. E aí é que começam a chegar as contradições. Então essas pessoas estão interessadas naquele negócio que é negócio para Deus, negócio no melhor sentido aqui, pregar o Evangelho, levar pessoas aos pés de Jesus, levar a paz de Jesus, levar o amor de Jesus. Uma igreja que vive para Deus, ela está preocupada em buscar o perdido, não apenas em orar, no sentido de: Senhor, salva o perdido. Ele vai fazer isso. Ao longo de toda a história da igreja, ele faz isso o tempo todo, mas ele faz isso através de você que busca o perdido, de você que vai ao encontro daquele que é diferente, de você que está disposto a trabalhar em função do outro também. Por isso que, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, a melhor dieta para a igreja é a dieta missionária. Enquanto ela está preocupada em pregar o Evangelho, você até tem problema, você até tem dificuldade, você até passa aperto, você até fica doente, mas você funciona de uma maneira em que essas coisas, elas não se tornam um empecilho necessariamente para você ser um servo de Deus. Tem gente que por muito pouca coisa, ele coloca barreira para tudo. Hoje mesmo, deixa eu ver aqui, nós estamos aqui, acabou de diminuir 1 grau, 30 graus ali, estava 31, ó, Deus é bom.
Estava 31. Isso é motivo para a gente não se reunir, porque a gente não tem um ar-condicionado. Ah, mas aí eu não... Poxa, eu sei que é difícil. Era muito melhor a gente estar aqui num lugar mais, mais tranquilo. Mas nem sempre vai ser possível ter tudo aquilo que a gente deseja. Mas sempre é necessário fazer aquilo que Deus deseja. Para isso você precisa de ter vida com Ele. Para isso você precisa ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo. Então, a minha oração é para que nesses momentos em que a gente vai, ou nesse momento que vamos celebrar a ceia, você possa se lembrar de pessoas que talvez pudesse estar aqui com você comendo desse pão, bebendo desse cálice. Pessoas que você olha e até diz lá no fundo, é tão diferente, nem é do meu partido político, nem é tão intelectual, aqueles que se acham mais, essas coisas não interessam. A gente precisa colocar à frente Jesus e orar para que Jesus nos dê unção, poder e graça para proclamar o Evangelho. O texto frisa que haviam profetas e mestres. Eu sei que nem todo mundo aqui é chamado para ser mestre e profeta, mas em alguma medida da sua boca o Evangelho tem que ser anunciado. Aprenda o Evangelho, tenha vida com Deus, seja sensível ao Espírito para que você tenha capacitação de Deus para falar, como os primeiros cristãos falavam e causavam espanto. Mas não eram eles galileus? Ou seja, era um termo pejorativo. Essas pessoas não têm a capacidade de falar, a capacidade para se expressar, serem tão eloquentes como são apenas galileus. Isso só é possível quando você se submete a Deus, quando você reconhece que o seu chamado é chamado para quebrar as barreiras, para remover obstáculos, e para isso você precisa da capacitação do Espírito. Sem isso você não vai poder fazer nada. Então, em nome de Jesus, na missão que temos de pregar o Evangelho, que a igreja de Antioquia seja um modelo para a gente. Um modelo para a gente. Quanto mais pessoas distintas daquilo que você é aqui estiverem, isso significa que o progresso do Evangelho está acontecendo. Quanto mais enclausurado e dependente de um mesmo linguajar e de uma uniformidade de linguagem, de roupagem a gente tiver, menos do Evangelho está sendo anunciado. E isso é um sério problema. Esse é um sério problema. Porque com isso nós não estamos em missão. Com isso nós não estamos fazendo o que fomos chamados para fazer por Jesus de Nazaré. Amém? Vamos orar? Vai ter alguma canção? Então, enquanto o Miguel e a Geise vão fazer essa canção, nós vamos distribuir os elementos da ceia, tá bom? E aí eu sugiro para você, enquanto você que não merecia estar nessa mesa, mas que vai participar, você pense em você, mas você está aqui, glória a Deus. E que isso te sirva também de motivação para que você pense em quem poderia estar a partir de você, como um instrumento de Deus, como gente que ouve a voz de Deus para pregar o Evangelho, para que não existam mais barreiras entre eles e a gente, mas que haja unidade, salvação proclamada por nós, para o bem de todos e para a glória de Deus. Amém?